duas pessoas que são profundas e estão juntas. Duas pessoas que são um pouco mais reservadas, que gostam de organização, de algumas coisas já previsíveis, calcular as coisas, calcular o que vai se fazer, organizar a rotina. Mas também duas pessoas que criam expectativas também no outro, que às vezes o outro não consegue atingir e ela mesma cria expectativa com ela não consegue atingir. Dois melancólicos vivendo juntos. Como que faz? Fica nesse vídeo que eu vou falar como é que se dá esse temperamento ali, ou seja, os dois temperamentos na relação, e como é que a gente faz para lidar com essa balança dos dois lados aí, que é bom você ser profundo, mas quando é profundo demais e você cria expectativas, joga um peso aonde o outro às vezes não consegue chegar e atingir esse patamar que você está querendo. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Para começar, só um resumo rápido. Como é que é esse temperamento? Como eu falei, ele é profundo, ele é sensível, ele tem um pouco de dificuldade com mudanças, com críticas, tem uma memória emocional excelente que às vezes não seria nem tão excelente ter, porque lembra de coisas que aconteceu e constantemente tem o hábito de revisitar o passado, ou seja, coisas que aconteceram. E aí, quando você revisita coisas que foram boas, ok, mas quando você revisita coisas que não foram boas, é muito complicado. Então, enfim, na verdade todo mundo tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala de depressão, a gente está falando de excesso de passado. A ansiedade é o contrário, a ansiedade ela é o excesso de futuro. Então, esse é o panorama. Então, o melancólico ele gosta, sim, na maioria das vezes, organização. Ele gosta de assim, principalmente para a parte emocional dele, ele prefere as coisas previsíveis e organizadas. Justamente porque ele está sempre criando expectativas do que pode acontecer e do cenário e do que ele espera que vai acontecer. Então, para tudo ele tem que acabar organizando. Vai viajar? Mas vamos viajar quando? Que horas? Faremos o que quando a gente chegar lá? Tá? Beleza, a gente vai chegar e vai colocar a mala. Não, tudo bem, eu já sei que a gente vai colocar a mala, mas depois, durante o dia, o que a gente vai fazer? No dia seguinte, eis o melancólico. A gente viu a localização e tal, então ele já vai ter essa tendência a organizar as coisas para tentar manter um controle, porque isso é importante para o emocional dele também. Ele ter as coisas organizadas faz com que ele se organize internamente. Panorama geral do temperamento melancólico. Mas vamos lá, como é que vai ser esse melancólico com outro melancólico? Os dois se encontrando, vão se respeitar? Vai ter um silêncio também e eles vão se entender nesse silêncio? Por quê? Porque o melancólico ele é introvertido, ele não é o tipo que sai falando. Claro que ele fala com todo mundo, claro que ele gosta de rir, claro que ele gosta ali de brincar ali no meio e tal. Só que ele não vai ser o cara que vai ficar tomando essa iniciativa de estar zoando o tempo todo, de estar puxando um assunto, principalmente com gente desconhecida. Então, eles vão criar esse ambiente do jeito que eles gostam ali, porque os dois são introvertidos, então vai ter uma escuta, vai ter aquela profundidade de um pro outro. Ou seja, o melancólico vai receber ali do outro exatamente a coisa que ele mais gosta e que ele faz, que é ser profundo com que ele se relaciona. E aí, quando você age dessa maneira com alguém, você espera que a pessoa também vai agir assim com você. Na maioria das vezes, quando a gente faz algo para a pessoa, a gente não acaba esperando a mesma coisa. Né? E que não é tão bom. É bom a gente descer um pouco as nossas expectativas pra gente não se frustrar, porque às vezes a pessoa não chega nas expectativas e a gente nem sabe o porquê. Às vezes aconteceu alguma coisa e por aí vai. Então, de cara, combina. Tá bacana. Se entenderam ali, nos primeiros pontos. Mas aí os contrapontos vêm da seguinte maneira. Eu falei que os dois são introvertidos. Então, é normal também do melancólico ele ter alguns momentos onde ele saia um pouco do social e fique um pouco sozinho pra ele se recarregar e tal. Faz parte, isso aí tá tudo certo. O temperamento contrário, por exemplo, que é o sanguíneo, não, ele se recarrega com mais pessoas. Mas assim, ele precisa. Mas olha só, se também acontecer algum desentendimento, e que sempre acontece, faz parte, rapaz, aí são os dois se isolando. Ou seja, os dois já têm essa característica de isolamento. Imagine no meio do BO, os dois vão se isolar. Aí começa. Daí pra frente é só pra trás. Por quê? Os dois se isolou. Aí vai segurar o sentimento, porque o melancólico tem essa característica. Ele não é muito de tipo, aconteceu algo ruim com ele, ele vai lá e devolve no mesmo momento. Ele vai ficar remoendo o que aconteceu. Remoendo pra acontecer mais coisas às vezes. E depois, quando ele vai lá, aí depois ele explode. Mas depois que ele guardou aquilo tudo, e aquilo ele já fez mal pra ele, pra saúde, da psique dele, por aí vai.
Ou seja, então começa no isolamento e aí não vai trazer à tona os sentimentos, a gente não vai colocar na mesa. Aí só vai colocar na mesa depois que explode, que aí é pior ainda, é um incêndio. E como eu sempre falo aqui, aí tem incêndios que não é só um balde d'água, você tem que chamar um caminhão de bombeiro. E tem incêndio que mesmo com um caminhão de bombeiro, você tem que chamar outros caminhão de bombeiro e demora horas. Às vezes vara um dia para poder apagar incêndio. Então, olha como é que a ladeira ela pode estar descendo abaixo. Por quê? Uma sobrecarga também. Por quê? Porque um às vezes está criando expectativas no outro, porque o melancólico tem essa tendência também de criar expectativas, e aí passa para o outro a ideia de que ele não consegue muito atingir essa expectativa. É igual a criança também, isso passa para a criança. Os pais que são melancólicos, eles tendem a passar essa coisa para a criança sem que perceba, sem falar, mas parece que a criança não está conseguindo atingir o nível ali que ela quer. Não está conseguindo atingir as expectativas. Às vezes esperar, imaginar coisas, ou então às vezes criar cenários de tipo, se ela falou aquilo justamente porque ela não gosta de mim, ou porque ela queria meu mal, ou sei lá, foi uma falta de respeito, e às vezes nem tirou a dúvida pra saber se era realmente aquilo. Aí a pessoa tá, depois que conversa, você pensou o quê? Não, é porque como você não me ligou, como você não me mandou mensagem, ou então a mensagem que você me mandou, pô, foi muito seco aquilo. Ele, pô, mas eu falei pra você que eu tava dirigindo, que eu tava no trânsito, poxa, tava acontecendo um BO, não sei o quê. Não, mas foi muito seco aquilo. Aí a pessoa fica, pelo amor de Deus. Mas o outro também fica, pelo amor de Deus. Aí fica todo mundo, pelo amor de Deus. E eu junto com vocês, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, viu como é que a ladeira vai descendo? Como é que as autossabotagem começa? Aquela expectativa, o isolamento. E, enfim, e aí, ou seja, quando estoura também, os dois são profundos e eles sentem com mais intensidade. Por quê? Porque tudo que você se envolve com profundidade, quando você se entrega bastante a algo, você tende a ficar vulnerável àquilo. Né? E às vezes, e isso é bom por um lado. Imagine você ler o livro. Imagine o melancólico que está lendo o livro, ele vai se entregar com muita facilidade, ele vai conseguir sugar as coisas que estão ali. A Bíblia, por exemplo. Então, cara, é sensacional. Mas no lado do relacionamento, se acontecer algumas coisas, e faz parte de acontecer porque são seres humanos, aí você pode sentir 3 vezes mais do que realmente foi, porque os dois se envolvem dessa maneira. Aí o negócio, aí lascou, porque um já chateou o outro, porque o outro chateou o outro, e eles já estão sentindo 2, 3 vezes mais, aí vem o isolamento. Tem que ter uma parte boa, né? Porque, resumindo tudo isso, o que fica pro melancólico ali? Vai ficar os dois com pensamentos, ou seja, ruminando a situação que aconteceu. Ou seja, o problema que aconteceu e que está acontecendo. E como os dois têm essa tendência, eles vão ficar ruminando isso, e isso não resolve e não ajuda de nada. E como é que ajuda? Olha, o melancólico ele já tem uma tendência para ficar na inércia. Então, é uma característica dele, às vezes, ele se entregar pro problema. Então ele tem essa tendência também. Então, já que sabemos que ele tem essa tendência, caminhada, esporte, arte que eu falo, sei lá, cantar, qualquer coisa. A arte em geral, assim, cantar, fazer trabalhos manuais, pintura, tricô, sei lá, moldura, seja o que for, essas coisas ajudam a trazer, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, ajuda a trazer o sentimento para fora, ajuda a trazer as coisas para fora. Então a caminhada, o esporte, isso ajuda bastante. Então é o primeiro ponto, não só para sua saúde física, tá? Mas também para sua saúde emocional. Esse é o primeiro ponto que eu coloco. Segundo, com relação aos pensamentos negativos, não só pelo que aconteceu com a relação, ou qualquer outro tipo de coisas da vida, nós só temos 5 segundos. 5 segundos para combater um pensamento negativo, tá? Passar disso, ele começa a se tornar de fato realidade. Então, é combater o pensamento quando vier. A gente tem 5 segundos para fazer isso, tá? Augusto Cury fala sobre isso. Então, eu sempre falo dessa dica aqui, tá? É uma coisa importante, ou seja, você criar o hábito de questionar os pensamentos que veio, questiona eles, dê soluções para ele, faça algumas contrapropostas. Não, pode ser isso, mas pode ser também isso. Na medida que você for citando, o peso do que você pensou já vai começar a diminuir. Tá? Isso é bom, porque você vai diminuir, isso vai servir até nas relações, para você diminuir um pouco da expectativa. Agora, é claro também que precisa haver o momento de vamos sentar para alinhar os sentimentos.
Já é um lado bom que vocês gostam de ser profundo. Então, se não tiver isso, de trazer pra fora o emocional, o que tá sentindo e tal, vai sempre ficar nesse ciclo. Vira e mexe, vai trazer, vai guardar e vai se magoar, e aí vai sempre demorar pra resolver. Justamente pelo fato dos dois serem introvertidos e gostar de guardar as coisas e ruminar ali o que tá acontecendo de ruim, ou às vezes se entregar porque tá acontecendo de ruim. Então, é preciso criar uma rotina já exatamente pra isso. É desconfortável, a gente tende a ceder pra rotina, não é fácil, é muito fácil falar, e é até fácil de ouvir também, que você fala, não, é bacana e tal, mas bota na prática, porque você esquece pelo fato de não ter hábito. Se você tem um hábito, parabéns. Mas pelo fato de não ter hábito, você esquece. Você cede a rotina da correria, pra quem tem filho, então. Então, que horas que para? Só que assim, a estrutura da casa, principalmente pra quem tem filho, depende dos pais. Se não tem os pais, não tem a base. Se não tem a base, afunda a geral. Então, é importante que os cônjuges sejam a prioridade, não a criança seja a prioridade. Caramba, você tá falando meu filho? Sim, sim. Para quem acredita ou não, seu filho é uma benção. Você fala, não, sim, é uma benção. Então, significa que Deus te deu essa benção. Ele te entregou, ele te confiou o seu filho. Então, você cuida, educa e entrega para Deus, vamos dizer assim. Entende o que eu tô falando? Então, assim, o teu cônjuge ali, as crianças vão precisar de vocês. Tá? Para quem não tem criança, ou então um dia vai ter, já sabe, tem que fortalecer. Se não tiver vocês dois, não tem o resto. Não tem nem família. Então, seria mais uma dica. E pra fechar, tomar cuidado com a fusão. Deixa eu clarear aqui a palavra, fusão emocional. Porque, como os dois são profundos, então, se ele tá mal, eu tô mal. Às vezes também, justamente, porque faz parte também, quando você tá com alguém, a pessoa não tá bem, você não vai ficar bem. Aconteceu alguma coisa e tal. Mas é importante dividir isso. Então, se ele não tá bem, eu preciso dar uma força ali pra depois também, quando eu não estou bem, ele trazer, independente dos dois estarem mal, né, é oportuno, porque a gente puxa a força pra ajudar, independente se ele estiver ruim também. Então, é importante dividir isso, porque são dois profundos, então eles sentem, eles são mais sensíveis, ou seja, o outro não tá bem, não tá bem. Só que aí, isso ele vai trazendo pra dentro de si. No momento que tiver alguma coisa entre eles mesmo que não seja algo externo, como algo externo já estava fazendo mal a eles, porque um pegou a dor do outro, na hora que tiver algo dentro ali, ou seja, deles, alguma divergência ou qualquer coisa do tipo, já está contando com o peso desse algo externo, para juntar com algo interno. E aí o negócio embola. Então, por isso que é importante, por isso que eu falei, a caminhada, que vai fazer parte dessa gestão do emocional para fora, não só físico, mas também o emocional. Alinhar as conversas para diminuir essa questão da expectativa e acertar, porque às vezes você sabe, você que é melancólico, você sabe, e você que conhece o melancólico ou lida com o melancólico, você sabe que ele cria expectativa e às vezes tá bolado com o negócio e fica, pelo amor de Deus, o que ele tá, é maluco, o que ele tá pensando, não é possível. Cara, olha as ideias que ele tá pensando. Eu tava pensando nisso daqui, por isso que eu fiz isso. Aí, pelo fato de eu ter feito isso, ele já interpretou da outra maneira. Caraca, se tivesse uma pedra aqui. Então, pra não rolar isso, você sabe que cria essa expectativa, tá? Então, pra evitar isso, a ideia é exatamente essa. Então, tem que colocar ali os sentimentos, alinhar ali a conversa, tá? Pra diminuir, porque como eu sou ao contrário disso, ou seja, o meu temperamento, eu não tenho muito essa tendência de já ficar magoado. Pelo contrário, eu tenho a tendência de esquecer o que aconteceu, principalmente quando me ferem e tal. Eu posso até cortar a amizade, ou seja, não falar mais, mas assim, cara, eu vou ficar de boa, eu vou esquecer. E apaguei também a pessoa e acabou, entendeu? Eu não fico criando muito essas coisas, né? Tem os dois lados, tá? Tem os dois lados, mas como eu falei, esqueço. Então, sempre tem os dois lados da balança quando se fala de temperamento. Não tem pra onde correr. Alinhar essas coisas, poxa, vai ajudar bastante. Não deixa de curtir, falando em ajudar bastante, tá? Se inscreva aqui no canal. Deixa aqui no seu comentário se você se identifica ou conhece alguém assim. Envie esse vídeo pra essa pessoa, porque isso ajuda pra caramba, tá? Eu tento ser o mais direto ao ponto e claro possível aqui quando eu tô abordando os assuntos, justamente para ajudar a família e também, claro, com ênfase na criança. Ó, se você não sabe o teu temperamento, ou então se você vai mandar essa pra essa pessoa e gostaria que essa pessoa descobrisse o temperamento dela, aqui na descrição do vídeo
eu vou estar colocando meu teste de temperamento, um questionário. Não é aqueles questionários que você termina, aí você tem que deixar um e-mail para depois ir. Não. Terminou o questionário, já vai estar lá teu teste de temperamento, tá? Tem dois. Um é para criança de 7 anos em diante. Antes disso, tem muita coisa mudando e você vai fazer o teste, daqui a um ano vai dar outro. Você faz um teste de uma criança de 3 anos, pode acontecer de dar outro. Então tem mais precisão com 7 anos. Se você quiser fazer com antes, também não tem problema, tá bom? No final tem meu número. Se você gostaria de agendar uma mentoria comigo, saber um pouco mais sobre a minha mentoria, onde fala do temperamento, do setênio, ou seja, eu vou mapear ali tanto do casal, e se tiver criança, da criança também, temperamento, setênio, que são fases de 7 anos. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre os setênios, ciclo de 7 anos. As 5 linguagens do amor, isso é pro casal, não pra criança. É a parte mais pro casal. E a tríade do tempo, que tem a ver com a gestão do tempo e organizar. E principalmente, e isso vale pra casa toda, ainda mais a criança, que ela se organiza internamente quando tem rotina. Meu número tá lá, vai ser um prazer falar com você. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.